Peguei uma camisa de manga longa, de malha. Amarrei bem forte o nó no pescoço. Fui girando para o nó apertar. Até a ponto que eu desmaiei. Meu nome é Nilson José da Silva Santos, eu tenho 42 anos. Eu vim de uma infância triste, sofrida, porque quando eu tinha 4 anos de idade, a minha mãe faleceu. O meu pai, além de trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa, tinha que cuidar de nós. Aí eu fui crescendo, cheguei à idade dos 19 anos, eu vim para São Paulo, pensando que eu ia ter uma vida melhor. Na época, quando a gente era criança, a gente não tinha nenhuma roupa para vestir. A gente vestia o que as pessoas davam pra gente, não tinha um chinelo havaiano. Eu falei, vou para São Paulo, lá eu vou conseguir ter uma roupa, vou ter um sapato. E chegando aqui não foi bem assim. E aquele sofrimento parece que me acompanhou, que aqui também eu comecei a ser rejeitado. Aí foi aonde que veio a depressão, veio o síndrome do pânico. E assim, pelo fato de eu ser muito rejeitado pelos meus irmãos, eu não contava para eles o que acontecia dentro de mim. Eles achavam que estava tudo bem comigo. Mas aí aconteceu que eu comecei a ficar doente e o médico falou que eu estava com problema de saúde, com uma má circulação no sangue, onde fez uma bateria de exame e não constava nada. E eu comecei a ficar muito magro. Eu tinha uma gastrite crônica, que eu não conseguia nem me alimentar direito. Tinha vários alimentos que eu já recusava de nem pôr na boca, porque eu tinha essa gastrite. Às vezes até a própria água dava muita azia em mim. Aí chegou um dia que o médico falou para mim, olha, se você crê em Deus, você procura confiar em Deus, porque o que a gente tinha que fazer por você, a gente já fez, não tem mais jeito. Quando o médico me desenganou, essa minha perna esquerda começou a ficar dormenta, aí começou a ficar roxa, perdeu a circulação do sangue, a ponto que o médico falou que ia ter que amputar essa perna. Aí foi meu fundo de poço, porque eu já vinha numa situação muito difícil. Já cheguei ao ponto que eu já estava quase morando na rua, porque como eu cheguei aqui, eu tinha meu nome limpo, só que eu fiz cartão, comecei a aprofundar em cartão de crédito, sujei meu nome, adquiri uma dívida aí mais ou menos de quase 48 mil reais, que aos olhos humanos era impagável. Passei muita dificuldade, passei fome aqui, a ponto de ficar 2, 3 meses, não tinha nada para comer. Dentro de casa, a única coisa que tinha era água na geladeira, a ponto que eu cheguei a desmaiar, uma vez que eu cheguei a desmaiar de fome. Tentava na minha vida sentimental também, não dava certo. Ao ponto que eu tive 72 tentativas de relacionamento. Era uma coisa incrível. 72 tentativas de relacionamento, não dava certo com ninguém. Aí bateu o desejo de suicídio. Eu falei, poxa, eu não tenho saúde. Minha família não gosta de mim. Não dou certo na vida sentimental. Na minha vida financeira nada dá certo. E a tal ponto que é uma cegueira tão grande que eu tinha, que eu não via uma saída para essa situação. Ao ponto que eu tentei várias vezes o meu suicídio. Eu tentei me matar 2 vezes no domingo à noite, enforcado. Peguei uma camisa de manga longa, de malha, amarrei bem forte o nó no pescoço, coloquei o controle da TV e fui girando para o nó apertar, até a ponto que eu desmaiei. Aí por volta de 2 horas da manhã eu acordei e não tinha conseguido concluir o suicídio. Aí por volta de 2 horas tentei de novo, 5 horas da manhã acordei e não tinha conseguido de novo. E aquele pensamento, aquela angústia dentro de mim, eu falei, poxa, nem a morte me quer mais. Aí na segunda-feira de manhã, que eu tentei o suicídio do domingo à noite, na segunda-feira de manhã, veio um pensamento na minha mente, falou, a única solução agora é você ir até o metrô e se jogar diante do metrô. E nisso eu passei na catraca do metrô, fui chorando, e eu esperei o metrô vir. Quando eu fui me atirar diante do metrô, do nada apareceu, do nada não, que eu creio que foi o próprio Deus já me livrando. Apareceu uma senhora que me jogou para trás dela e o metrô passou, aí eu fiquei mais frustrado ainda. Eu falei, mais uma vez que nem a morte me quer. Eu voltei para casa, que foi nessa parte que esse conhecido meu chegou e eu estava chorando na guia, sentado na guia próximo da porta de casa, e ele perguntou o que estava acontecendo na minha vida.
Aí eu fui e falei para ele que tinha tentado suicídio no domingo à noite, tinha acabado de tentar no metrô e não tinha dado certo. Ele falou assim, não, rapaz, fica tranquilo, tem jeito para sua vida. É por causa que você está longe de Deus. Eu fui e falei para ele, não, que Deus, não é coisa nenhuma. Se Deus quisesse alguma coisa comigo, eu não estava passando por essa situação. Ele falou assim, não, fica tranquilo, que é você que está distante de Deus. Eu vou te levar na Igreja Universal, que lá tem jeito, você vai ver, Deus vai mudar a sua vida. Do dia que eu cheguei na Igreja Universal, pela primeira vez, é como se você estivesse morrendo de sede há mais de 4, 5 dias e você achar um copo com água. Porque quando eu cheguei na Igreja Universal, no primeiro dia, eu me encantei ali pelo o que o homem de Deus estava falando, o pastor estava falando no altar, e aquela palavra entrou dentro de mim. Eu não recebi nada. Eu não recebi nada para mim comer, eu não recebi nada para mim negociar minhas dívidas, mas eu recebi uma palavra, a palavra de Deus. E aquela palavra entrou dentro de mim. Desde aquele dia que eu aceitei aquela palavra, pela primeira vez, o desejo de suicídio já sumiu de mim. Com 15 dias que eu estava na igreja, já fui curado. Já fui curado. Com 22 dias eu voltei no médico de novo. Aí ele falou que eu estava melhor do que ele, estava com uma criança recém-nascida. Já vi na minha vida que havia tido uma transformação, mas uma transformação no meu corpo. Mas a minha alma, dentro da minha alma, tinha uma dor ainda. Tinha um vazio, que eu não tinha sido completo. E o pastor sempre falando que para a gente ser completo, tinha que receber o Espírito Santo. Aí aconteceu que veio um propósito da gente receber o Espírito Santo, que era um propósito de 7 dias. E dentro desses 7 dias, eu fiz um propósito de jejum, eu jejuava, acordava de madrugada, eu fazia de tudo. Eu era 24 horas falando para Deus que eu queria o Espírito Santo. Eu parecia um louco dentro do ônibus, eu parecia um louco na rua, eu parecia um louco no trabalho, porque às vezes eu ficava sozinho e falando para Deus que eu queria conhecer a Ele. Porque, assim, como eu já tinha sido curado, já tinha sido liberto, eu já falava para as pessoas que Deus curava, que Deus libertava. Só que eu não falava da salvação, porque ainda não tinha certeza da minha salvação. Eu não tinha o Espírito Santo. Aí de um dia eu cheguei, eu estava trabalhando num local sozinho. Aí eu fui, conversando com Deus, eu falei para Deus, eu falei assim, meu Deus, se coloca no meu lugar. O Senhor teria coragem de falar para alguém, se o Senhor não me conhecesse, o Senhor tinha coragem de falar para alguém de mim, como eu tenho coragem, mesmo não te conhecendo, só tem informação do Senhor. O Senhor me curou, mas o mais principal que é a minha alma, o Senhor ainda não curou, que eu preciso do Espírito Santo, que é a paz, que é a certeza da minha salvação. Eu falei, o Senhor tinha coragem de falar de mim para alguma pessoa, se o Senhor não me conhecesse, como eu tenho falado para as pessoas do Senhor? Aí quando eu falei isso, nesse dia, foi algo mais precioso na minha vida. Porque Deus, ali não foi um pastor que falou comigo. Eu não estava nem na igreja, estava trabalhando. Mas a minha sede era tão grande de receber o Espírito Santo. Eu falei para ele, eu não estou te pedindo dinheiro, não estou te pedindo carro, não estou te pedindo casa. Eu não quero ter mais nem 1 hora de vida. Mas o que eu não aceito é chegar ao meio-dia de hoje e o Senhor não entrar na minha vida. E quando eu falei essas palavras, o Espírito Santo veio sobre mim. Deus falou, eu nunca te abandonei. Eu sempre estive contigo. A partir de hoje acabou o teu sofrimento. E entrou uma força dentro de mim. Eu não sentia, mas entrou uma alegria dentro de mim que era incontável. Naquela mesma hora sumiu o vazio. Depois desse dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. Os problemas financeiros continuavam por lá de fora. As pessoas continuavam me rejeitando. Mas eu não era mais sozinho. Ali eu já não estava mais sozinho. O meu maior prazer hoje não é nem trabalhar para ganhar dinheiro, é lutar para ganhar uma alma. É lutar para levar as pessoas a ter o que eu tenho. As pessoas estão
passando problema na família, na saúde, financeiro. Eu chego e falo para elas, o que você está querendo é muito pouco, porque o que Deus tem para te dar, você não tem noção. É algo tão glorioso que se eu ficar aqui 24 horas eu não consigo falar 1% do que Deus já fez na minha vida. Eu prezava muito pela por ter uma família. Deus foi me abençoando. Deus me abençoou, me deu uma família, me deu uma esposa maravilhosa. Eu pedia, às vezes, para Deus uma mulher, e Deus, uma mulher era muito pouco. Ele me deu uma esposa, Ele me deu uma mãe, Ele me deu uma amiga. Tem minha filha, tem minha família completa, graças a Deus. Aquela dívida que eu tinha, que eu achava que era impagável, hoje eu paguei essa dívida. Trabalhava de empregado para os outros. Muito humilhado, era muito humilhado. Hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, hoje eu trabalho por conta própria, hoje eu tenho 3 fontes de renda. E hoje o meu maior prazer é falar do Espírito Santo. Deus me deu uma esposa, mas o Espírito Santo está acima da minha esposa, está acima da minha filha, está acima do meu corpo, está acima de qualquer coisa, não tem nada. O Espírito Santo foi a coisa mais gloriosa, é o meu patrimônio incalculável. O Espírito Santo é a alegria completa que as pessoas tanto buscam em tantas coisas e não conseguem encontrar.